Salve, salve a todos os alunos e alunas do ensino médio, da terceira série do ensino médio turno noite. Tudo bom, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo, essa disciplina que tem o propósito, tá, de dar profundidade aos temas das ciências da natureza, que normalmente vocês conhecem nas disciplinas de biologia, de química e de física, tá? Então, aos três contemplados, tá? E com essa visão, né? O mundo que a gente conhece, só que com um olhar, né, que provavelmente a gente não conseguiria ver, certo? O nosso olho, ele é limitado e a gente precisaria aí de algum recurso a mais para a gente dar um zoom, né? Como a gente não consegue dar esse zoom, a gente utiliza um microscópio. Inclusive, a aula de hoje, o foco é esse, né? O microscópio, tá? No primeiro semestre, a gente teve algumas aulas para falar sobre microscópio e eu foquei bastante no microscópio de luz, tá? Até porque, queridos, a óptica, né, é um campo da física, tá? Que estuda justamente os fenômenos da luz, tá? Como partícula, como onda, tá? A gente precisa entender muito bem como ela funciona, porque ela está muito no nosso dia a dia. É o óculos, é a lente de contato que está aqui com a gente, que nos ajuda a enxergar melhor, mas também está ali no microscópio comum, certo? Na lupa, por exemplo, tá? Hoje a gente vai conversar sobre uma microscopia um pouco mais sofisticada e até mesmo cara, tá? Que é a microscopia eletrônica, tá? A gente vai acompanhar um pouquinho, entender um pouquinho do processo da diferença, as vantagens de cada uma delas, tá? Na nossa aula de hoje, beleza? Pois vambora aqui, tá? Bora aqui, queridos. Tá na tela para vocês? Tá? Tá aqui. Bora lá? Aula gravada no dia 19, disponível para vocês na plataforma do nosso canal Educação, tá? Objetivo da nossa aula de hoje: conhecer como funciona o microscópio eletrônico, tá? Entender a diferença do microscópio eletrônico para o microscópio convencional, né? O microscópio de luz, tá? E distinguir dois microscópios eletrônicos comuns, tá? Que são o microscópio de varredura e o de transmissão, mostrando até algumas imagens sobre eles, tá? Então tá na tela para vocês. Isso aqui é o microscópio comum, tá? Que eu já apresentei para vocês, que eu já trouxe em aula aqui para vocês as partes deles, tá? Esse microscópio comum é o microscópio de luz, ok? E ele é o microscópio que a gente chama de microscópio composto, tá? Deixa eu deixar registradinho. Cadê aqui? Ativar a nossa canetinha, ó, o microscópio composto. Composto por quê, professor? Porque ele tem mais de um tipo de lente, tá? As duas lentes que a gente tem aqui, elas recebem esses nomezinhos aqui, ó. Ocular e objetiva, certo? São as nossas lentes, tá? Então, é o microscópio composto, aquele que tem mais de uma lente, certo? Quem é a lente ocular? Quem é a lente objetiva, professor? A lente objetiva fica perto do objeto de estudo, tá? Objeto de estudo. Ele vai ficar nessa plataforma ou platina, tá? Observa que na lente objetiva a gente tem várias lentes ali, tá? Esse lugar onde a gente fica trocando as lentes a gente chama de revólver, certo? E a lente ocular, ela fica perto do quê? Do olho humano, tá? Então aqui é o olhinho de uma pessoa, tá observando.
tá? Pode ser a câmera fotográfica também, tá? Então, a lente ocular, ela pode ficar perto também de uma câmera fotográfica que vai registrar aquela imagem. Outro ponto importante é o seguinte, tá? Esse microscópio é um microscópio de luz. A gente vai ter, ó, uma fonte de luz. Porque esse microscópio é um microscópio de luz. A maioria dos microscópios ópticos... Professor, o que é um microscópio óptico? É um microscópio de luz, que vai utilizar as propriedades da ótica, tá? Que se escreve desse jeito, com esse P mudo, tá? Eu costumo utilizar o óptica só para dar ênfase mesmo, mas na prática a gente utiliza o microscópio óptico, tá? A pronúncia é o P mudo, tá bom? A maioria dos microscópios ópticos permite uma ampliação de 40 a 1000 vezes. Ele é considerado composto, pois apresenta dois sistemas de lente, uma ocular, que fica próximo ao olho do observador, pode ser da câmera, tá, para registrar, e a outra vai ficar, é a objetiva, que fica próximo do objeto, né, ou da preparação observada, tá? A lente ocular geralmente amplia 10 vezes, enquanto a lente objetiva pode ampliar 40 a 100 vezes, como nessa imagem aqui a gente está ilustrando para vocês, tá? Então, a gente pode ampliar 4, 10, 40 ou 100 vezes cada uma das objetivas, tá? E aí, o que acontece? Se vocês estiverem prestando atenção, tá? Essas lentes, elas têm tamanhos diferentes. Vamos dar um zoom aqui nessas lentes, tá? Só para vocês focarem. Ó, elas têm cores diferentes para poder ilustrar, tá? Na prática, no dia a dia, tá? Quando a gente está operando o microscópio, a gente presta mais atenção só na cor, tá? Ah, vermelha, a menor, na branca, entendeu? É a maior. Então, o que acontece? Elas têm tamanhos diferentes também. Então, por que elas têm tamanho diferente? É propriedade física. Eu sugiro que vocês voltem algumas aulas do primeiro semestre para entender, né? Eu tive várias aulas para ilustrar esse processo da lente, ilustrei até quando a gente falou sobre o olho humano, certo? Para que a gente possa ter essa ilustração, tá? E aí, o que acontece, tá? Essa lente, tá? Você vai ver aqui, ó, que tem um aumento de 4 vezes, ela é a menorzinha, tá? A de 10 vezes pode não parecer, mas ela é um pouquinho maior do que a de 4 vezes. A de 40, ela é um pouco maior do que a de 10. E a de 100, ela é ainda maior do que a de 40, tá? Então, na imagem nem parece que é tão maior, mas ela é bem maior. Aí, o que acontece, gente? Essas lentes... Vai chegar uma hora que eu até poderia criar uma lente maior, só que não vai ter espaço, tá? Essa lente vai ficar tão colada, tão próxima do objeto, que ela encosta no objeto. É o caso da lente de 100, tá? Nem todos os objetos conseguem ser observados com uma lente de 100 vezes, tá? E os que conseguem ser observados, normalmente a gente precisa colocar um óleozinho, tá? Por quê? Porque, em geral, a lente de 100 encosta no objeto, tá? Então, para não danificar a lente, a gente coloca um óleozinho a mais. Ou seja, por questão de limitação física, tá? A gente não consegue ter um aumento maior. Então, essa primeira imagem aqui, gente, esse slide eu até já trouxe para vocês, tá? Então, não é uma aula repetida, tá? Então, aqui é para a gente visualizar e entender que a microscopia óptica, tá? De luz, ela tem uma limitação física, tá? Eu não consigo dar um zoom maior do que esse, certo? Fechou aqui esse ponto? Bora lá. Vamos nós, ó. Outro ponto interessante é entender o seguinte, ó. Eu tenho duas lentes. O aumento é multiplicado, tá? O da minha lente ocular, ele é fixo. Eu não altero, tá? Ao passo que o da lente
objetiva, tá observando? Tem várias lentes objetivas, eu posso ficar alterando, tá? Os aumentos, tá? Eu quero ter um aumento maior, eu quero ter um aumento menor, a depender do que eu quero estar caracterizando ou observando. Olha lá o que a gente tem aqui, ó, praticar. Uma célula está sendo observada em um microscópio óptico com objetiva que possui um aumento de 40 vezes. O que é... volta aqui. Uma objetiva é o quê? Uma lente, tá? Então, ele escolheu a lente que tem um aumento de 40 vezes. E uma ocular, que ocular é essa, professor? É a outra lente, com um aumento de 15 vezes, tá? Então, qual é o aumento esperado para essa célula? Simples essa questão. O que a gente deve fazer? A gente simplesmente vai multiplicar o aumento da lente objetiva vezes o que? O aumento da lente ocular. Tranquilinho? Multiplico aí 40 vezes 15 e eu chego aí no resultado, que é aí ó, o aumento de 600 vezes. Tá bom? Normalmente a gente vai fazer essa fala como o poder de resolução. O termo resolução ele é complexo, tá? Mas a gente pode utilizar de forma resumida, o poder de resolução, tá? Quanto maior é o poder de resolução, menor é a distância entre dois pontos que eu vou conseguir enxergar, tá? Então, bora lá. Atenção, pode até me colocar na tela aqui, ó, certo? As ferramentas que a gente vai utilizar para enxergar o mundo são nossos olhos, tá? Os microscópios, beleza? Os poderes de resolução de cada uma dessas ferramentas vai ser variado, certo? Quanto é o maior poder, qual é? É inversamente proporcional, tá? Qual é o maior poder de resolução, menor será a distância entre dois pontos que a ferramenta conseguirá enxergar, tá? Então, imagina aqui, ó, dois pontinhos, um aqui e o outro aqui, certo? A distância entre esses dois, tá? A gente consegue medir, beleza? Então, chega um determinado ponto em que o nosso olho humano vai conseguindo enxergar. Normalmente, o olho humano vai conseguir enxergar até uma distância de 0,2 milímetros, tá? 1 milímetro você consegue enxergar de boa, está lá na tua régua, tá? A nossa régua, cada espaçozinho dos menores pontinhos que a gente vai ter, a distância ela é de 1 milímetro, tá? A gente consegue enxergar tranquilamente. E, professor, sem óculos eu não enxergo não, né? Então, a gente pode utilizar os óculos como ferramentas auxiliares, tá? Mas, em geral, o olho humano ali considerado ideal, né? Com o que a gente chama de eutropia, né? Que é o ideal, certo? Nem com miopia, nem com astigmatismo, nem com hipermetropia, nem com a idade avançada, né? Aquele uso de óculos de idade avançada, você vai conseguir enxergar perfeitamente, mais ou menos aí em torno de 0,2 milímetros. Chegou isso, não consigo alcançar mais. Quero ter um melhor aumento? Eu vou precisar ou de um microscópio simples, que é a lupa, tá? Ou de um microscópio composto, que é aquele caso ali, tá? O maior aumento que o microscópio composto vai poder nos oferecer é aí cerca de 1000 vezes o tamanho original, certo? E aí a gente consegue fazer essa comparação. A gente tem lentes que a gente coloca, lâminas que a gente coloca no microscópio e a gente consegue fazer a medida, tá? Entre dois pontos, que nem a réguazinha que a gente tem em casa,
certo? A gente coloca uma régua especial naquele microscópio e a gente consegue fazer essa mensuração, tá bom? Bora lá. Só que no nosso microscópio óptico, tá? Em geral, o limite, o poder de resolução dele é de 1000 vezes, tá? Então, atenção, ó. Limite do olho humano, 0,2 milímetros, tá? Limite do microscópio de luz, tá? 1000 vezes o tamanho que a gente consegue enxergar a olho humano. Então, é 0,2 micrômetros, mais ou menos isso. Tá bom? Claro que vai variar de microscópio para microscópio, outras características associadas a essa ideia da palavra resolução. Tá? Microscópio de luz, o clássico é esse carinha aqui, ó, certo? Dá para ter em escola, dá para ter em clínica, não é tão caro. Ah, professor, é caro sim, eu vi um de 10 mil reais. Gente, vai ter preços e preços, tá? Você vai encontrar aí na casa das centenas, de 600 até 10, 15 mil reais. Vai variar da tecnologia, porque olha só o tanto de microscopia de luz que a gente vai ter. Comum, né? O convencional, tá? O convencional, a gente pode ter com luz elétrica própria, tá? Uma lâmpada, tá? Uma fonte de luz de lâmpada. A gente pode ter em vez de ter uma lâmpada, a gente pode ter um espelho, tá? Então você vai utilizar, por exemplo, uma luz externa ao microscópio, pode ser a luz do sol, tá? Esses aí são muito comuns nas escolas. Talvez seja o caso da tua escola que tu está assistindo a aula agora, certo? A gente vai ter algumas que vão modificar essa fonte luminosa, tá? Então, eu vou ter uma luz fluorescente, ou uma polarização da luz elétrica que está vindo, ou uma luz chamada confocal a laser, tá? Para que servem essas variações? Depende do que eu quero observar. Tá, eu quero ver uma característica de uma parede celular, eu quero ver a fluorescência de um composto de uma célula, eu quero ver a marcação do DNA. Então, dependendo do que eu quero observar, eu posso ter essas características que vão brilhar o DNA, que vai brilhar a parede celular, que vai brilhar um composto produzido por uma dessas células, tá? Então, essas são tecnologias que me ajudam, certo? Mas não vão aumentar o poder de resolução, certo? Só vão deixar destacados. A microscopia eletrônica, ela surge para que propósito? A gente conseguir aumentar ainda mais, certo? Então, nesse caso, a gente não vai utilizar a luz. Então, a principal diferença entre a microscopia eletrônica de luz e a microscopia eletrônica é a fonte, né? Enquanto na microscopia de luz, a gente vai utilizar uma fonte luminosa, luz, tá? Utilizando as propriedades da luz, que a gente já trabalhou com vocês, como partícula, luz como onda. E no caso da microscopia eletrônica, o que a gente vai utilizar principalmente é os elétrons, certo? E hoje a gente vai chamar a atenção de dois tipos dessa microscopia, que é a microscopia eletrônica de transmissão, tá? São as mais famosinhas, e a microscopia eletrônica de varredura. A gente acaba trazendo muita coisa nas aulas de biologia, nas aulas de química e até nas aulas de física com essas duas microscopias para vocês. A gente joga a imagem, a gente nem explica qual é a origem dela no dia a dia. Essa disciplina ajuda a gente também a pensar, tá? Como elas são geradas para vocês, tá? Microscopia eletrônica de transmissão. Normalmente a gente reproduz ela como MET, tá? É uma sigla, tá? Ou microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, tá? Então, M de microscopia, E de eletrônica, V de varredura, tá? Além disso, a gente vai ter outros tipos de microscópio ligados ao tunelamento quântico de força atômica, tá? Que aí eles são muito específicos também, normalmente em centros de microscopia bem avançados que a gente vai encontrar. Tá?
Esses microscópios aqui, eletrônicos, eles são bem mais caros, tá? E aqui, tá? Não só pelo preço, mas pela técnica de aplicação, tá? Eles não são tão utilizados para diagnósticos, por exemplo, tá? Eles vão ser utilizados mais para pesquisa científica, certo? Preço, técnica, tempo, preparo, tudo torna a utilização dele mais limitada, tá? Mas ainda é um excelente recurso para o desenvolvimento, para a descoberta, para o desenvolvimento científico, tá? Nesse quadro mostra para vocês um pouquinho das comparações entre os dois microscópios. Não se preocupem que ao longo desse semestre a gente vai voltar nesse microscópio, tá? Talvez, quem sabe, fazer uma visita aí em um instituto com esse microscópio para mostrar para vocês as potencialidades de uso, tá? Na aula de hoje eu vou puxar um pouquinho dessas potencialidades, certo? Então, olha só. À esquerda, vocês estão observando o microscópio de luz convencional e a imagem gerada por ele. E à direita, vocês vão encontrar o microscópio eletrônico, especialmente o microscópio eletrônico de transmissão, e a imagem gerada por ele, tá? Uma imagem colorida, outra imagem preto e branco, começa por aí, tá? Fonte luminosa, ou fonte geradora de energia, tá? No microscópio de luz é a luz, certo? Essa luz tem propriedades de partícula e ondulatória, enquanto o microscópio eletrônico utiliza elétrons, tá? Então a gente vai ter um canhão que vai disparar esses elétrons, certo? E esses elétrons precisam encontrar quem? A amostra observada. Aí tem que lembrar um pouquinho daquela lógica por trás dos elétrons, tá? Então o elétron se dá bem com alguns tipos de materiais, tá? O que é um bom condutor de eletricidade? Tá? Lembra lá, professor, um bom condutor de eletricidade pode ser os metais, né? Não é à toa que o fio elétrico, ele é o quê? O fio elétrico, ele é de cobre. Então, em geral, as amostras que a gente observa, a gente precisa fazer um preparo anterior a ele com metais, tá? Como, por exemplo, ouro e cobre. Ambos os metais são bem caros, tá? Então, olha só para preparar a amostra, eu tenho que colocar ali uma amostra metalizada. Por quê? Porque eu vou utilizar elétrons e esses elétrons precisam ser conduzidos por esses metais nas amostras, tá? Algumas amostras já são metalizadas e aí eu não preciso, mas, por exemplo, a amostra biológica precisa. Tá? A gente vai ter lentes, tá? Para que servem as lentes? Como a gente já trabalhou lá nas aulas de microscopia de luz, tá? Elas servem para modificar, para direcionar a luz, tá? Normalmente as lentes do microscópio de luz, elas podem ser de vidro. Pode ser de outra coisa? Pode ser de plástico, tá? Eu já fiz com vocês, lá acho que foi na aula de março, o microscópio caseiro de celular, utilizando material reciclável, queridos, tá? E aí nessa aula a gente utilizou o material e a lente era uma lente de plástico, tá? Então pode ser não precisa ser de vidro, tá? Pode ser de plástico, pode ser de resina, tá? Pode ser de cristal, certo? Beleza? O que importante são as propriedades, né? Propriedades da ondulatória, da refração, tá? Para que aquela luz ela seja modificada, mudando o índice de refração da lente, certo? O índice de curvatura daquela lente, tudo isso vai influenciar. Já no microscópio eletrônico não tá? Não vai ter esse índice de refração, é um elétron que está passando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero direcionar, eu quero fazer com que esse elétron não saia andando para todo lado, tá? O que eu quero principalmente é que aquele elétron ele seja direcionado para um determinado ponto. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um campo magnético, tá? A gente vai fazer isso como, professor? Passando correntes elétricas,
tá? Então, a gente vai ter lentes também. Sim, temos lentes aonde no microscópio eletrônico. Essas lentes são chamadas de lentes eletromagnéticas, tá? Então, eu preciso criar um campo magnético, tá? Como assim? Pode me colocar na tela? Tá? Então, esse campo magnético vai ser tipo um anel, onde vai passar corrente elétrica girando muito rapidamente, certo? E essa corrente elétrica gera esse campo magnético, fazendo com que o elétron ele não saia para todo lado ali, ele saia direcionadamente, certo? Então, ele vai sair, normalmente o canhão é no campo superior, e em vez dele ir para qualquer lugar, ele vai sendo direcionado por conta desse campo magnético até ele encontrar a amostra. Beleza? Então, a lógica por trás é essa, tá? No campo, na microscopia de luz, a luz vai ser direcionada por conta do índice de refração, tá? E no campo, no microscópio eletrônico, é por conta do campo eletromagnético das suas lentes, certo? E aí, o que eu quero no microscópio eletrônico? Que esse elétron encontre a superfície ou atravesse, tá? O objeto a ser estudado. Sim, tá? Então, a gente tem dois tipos de microscópio eletrônicos muito comuns, tá? Muito comuns que eu digo para a literatura, porque vocês estudam aqui no ensino médio, tá? Que é o microscópio de varredura e o de transmissão. No varredura, eu quero ver a superfície do objeto a ser estudado. E no segundo, eu quero que ele atravesse a estrutura observada. Ok? Limite de resolução. Limite de resolução. Tá? Como eu disse, o olho humano, o limite do olho humano é 0,2 milímetros, tá? Então, isso aqui é o limite do olho humano. E aí, o que acontece? O microscópio de luz consegue dar 1000 vezes esse valor, tá? 0,2 micrômetros, tá? No microscópio eletrônico, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento ainda mais 1000 vezes, que é cerca de 0,002 micrômetros, ou aí quase chegando nos angstroms, certo? E aí, claro, a gente vai ter estruturas ainda menores, tá? Então, o que eu posso observar com tanto aumento aí, tá? Certo? Muita coisa, tá? Vou apresentar aqui para vocês esses dois microscópios, tá? Pelo menos em imagens e o que a gente pode apresentar para vocês, tá? Nessa imagem aí, a gente está mostrando para vocês um microscópio, que é o microscópio eletrônico de varredura, certo? Como é a estrutura dele, professor? Tá? A primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai ter no campo superior, aqui, a fonte de elétrons, que a gente chama mesmo de canhão, tá? O canhão de elétrons, tá? Então, ele vai disparar esses elétrons de cima para baixo. E a minha amostra, tá? Ou o objeto de estudo, tá? Ele vai ficar aqui embaixo. A grande ideia, tá, da palavra varredura, tá? Porque ele vai meio que varrer a imagem a ser observada, tá? Então, ela vai varrer, professor? Como assim? Tá sujo? Não. É porque a tradução é porque não foi muito legal, tá? Ele é também conhecido como o scanning, tá? Ele vai escanear. Os elétrons que saem da fonte de elétrons vão cair sobre a superfície, tá? Do que está sendo observado, certo? Lembra lá. Um bom condutor de eletricidade é uma superfície metalizada. Bateu naquela superfície metalizada, o elétron bate, pega a energia e vai embora, certo? Ele bate, pode me colocar na tela,
tá? Então, a gente tem um objeto observado, vamos supor que esse objeto é esse microfone, certo? O elétron bate na superfície e reflete, bate na superfície e reflete, bate na superfície e reflete, tá? Pode me colocar na tela? E... Foi? Pronto, delayzinho, tá? Então, ó, o elétron vem, bate na superfície e reflete, bate na superfície e reflete, certo? Então, ele vai ter essa lógica, tá? Quando ele bate na superfície, imagina aqui que ele está observando esse lápisinho aqui pra gente. Eu tenho que ter um detector dos elétrons, tá? Que chegam, tá? A lógica é o seguinte, se o elétron chegou nesse detector, ele vai brilhar o meu sensor. Se o elétron não chegou, o que acontece com o meu sensor? Ele não vai brilhar. Então, as fotos sempre são preto e branca, tá? Ah, professor, mas eu estava vendo uma foto na National Geographic e era colorida. A gente pode botar cores nessas imagens para dar mais destaque ao que a gente quer mostrar, para torná-las didáticas, certo? Mesmo para pesquisa científica, tá? Então, para eu ilustrar melhor, para eu chamar a atenção de um determinado corpo, tá? Mas na prática, a imagem ela é preta e branca. Bateu o elétron, formou brilho, não ficou escuro, tá? Então, imagina aqui, o canhão está aqui na parte superior, essa minha canetinha aqui embaixo, certo? É o que eu quero observar, tá? Pode ser essa canetinha aqui pode representar a antena de um inseto, tá? Então, ele bate nessa superfície, brilhou. Bate nessa superfície, refletiu, chegou no sensor. Meu sensor está desse ladinho aqui, ó, certo? Olha só, minha canetinha, ela tem uma superfície em 3 dimensões, tá? Então, o elétron ele vai chegar a bater nesse lado aqui, ó, e vai refletir. Mas quando ele bater desse lado aqui, ele não vai conseguir refletir para lá. Então, a gente vai começar a ter uma noção em 3 dimensões. Um lado dele vai brilhar mais e o outro vai brilhar menos. É o que a gente está observando nessa imagem aqui, ó. Agora você vai ver essa imagem aqui. O que é isso, professor? Tá estranho, né? Você vai olhar para isso e você não vai entender, tá? Eu vou identificar para vocês. Alguns de vocês vão olhar e falar, é um vírus? Não, não é um vírus, tá? Mas isso aqui são o que a gente conhece como grãos de pólen. Ok? Aqui são grãos de pólen, são vários tipos de grão de pólen. Cada um deles é um tipo de grão de pólen diferente de uma planta, de uma espécie diferente. Tá bom? E aí vocês vão observar que alguns deles, vocês vão observando que alguns deles têm formatos cilíndricos, tá? É o caso desse aqui que eu estou circulando, tem um formato cilíndrico, tá? Cheio de estruturas pontiagudas. Vocês estão observando que um desses lados tá mais iluminado do que o outro, é porque tem luz? Não tem luz, tá? A imagem aqui formada é uma imagem formada por elétrons. Então, basicamente, o que aconteceu foi o elétron bateu de um lado, refletiu lá onde no sensor. Bateu do outro lado, não voltou tantos elétrons, ficou mais escurecido. Certo? Vocês vão observar que alguns desses pólens são maiores do que outros. Então, é uma boa forma da gente poder também ter essa noção em 3 dimensões. O que eu posso observar aqui? Estruturas biológicas como essas? Sim, tá? Posso observar a pele humana, posso observar estruturas de alguns animais, pólen, estruturas de árvores, posso observar estruturas de materiais, tá? Então, é um microscópio muito utilizado para engenharia dos materiais. Engenharia do material. E tem isso, professor? Tem. Tá? Então, por exemplo, o metal que é feito, as ligas metálicas que são utilizadas nos carros, por exemplo.
tá? Então hoje o pessoal critica muito, fala assim, ah, não se fazem mais carro como antigamente, né? Antigamente o carro batia e não amassava tanto, tá? Isso é de propósito, tá, galera? O carro hoje, ele amassa com muito mais intensidade, por quê? Porque ele garante mais segurança para o motorista. É melhor amassar o carro e levar menos impacto para o passageiro, tá? Então a engenharia, ela desenvolve até isso. Tá? A estrutura, por exemplo, da liga metálica chamada inox, tá? Então, tem inox e inox. Você vai numa loja para comprar uma panela de inox, aí tem lá uma de R$ 700 e a outra de R$ 50. As duas tem lá o nome inox. Você fala, oxe, e essa diferença de preço toda, professor, o que, que é isso? A mudança do que? Da composição. O inox, gente, é uma liga metálica que junta ferro, cobre e agora outros metais que agora eu não vou me lembrar quais são eles. Eu variando a proporção deles, eu posso mudar o que é a qualidade, tá? A capacidade daquele metal, daquela liga, ser de fato inoxidável, enferrujar menos, tá? Aí vai ter uns inox que tu compra que não dá nem um ano, já tá todo enferrujado. Você fala, ué, não era inox, né? É justamente por conta disso, tá? E aí, o microscópio me ajuda a entender as ranhuras, as fissuras, tá? Se porventura tiver um choque, uma colisão, tá? A resistência referente a isso, tá bom? O que é importante para que a gente possa entender é que, em geral, a gente precisa observar isso de forma material metalizado. E outra coisa importante é que não posso colocar materiais biológicos vivos, tá? Por quê? Porque para o elétron passar, além de uma lente eletromagnética, eu preciso que aqui dentro esteja no vácuo, tá? E aí, o que é esse vácuo? Eu sugo todo o ar, tá? Então, em geral, eu preciso preparar a minha amostra para entrar em um aparelho que vai ficar no vácuo. Tá? Então, torna esse aparelho ainda mais caro. Eu preciso sugar o ar, eu preciso ter resistência para isso. Eu preciso preparar a minha amostra para esse local, certo? É uma dificuldade. Esse aqui, meus queridos, é o microscópio eletrônico de transmissão, tá? Ao contrário do microscópio de varredura, ele não vai varrer a superfície. O elétron atravessa o que? A amostra. Ele é parecido, ele também vai funcionar no vácuo, ele também vai ter uma lente que é eletromagnética, a gente vai ter uma fonte luminosa, fonte de elétrons, fonte de elétrons, certo? E a amostra que provavelmente vai ficar no intermédio desse processo, tá? Então, o que que acontece? Tá? Normalmente, eu preciso preparar a minha amostra. O que a gente vai analisar no microscópio de transmissão? Em geral, é material biológico, sim. Tá? E aí, o que a gente observa do material biológico? É dentro da célula. Tá? O microscópio de luz me ajuda a conseguir identificar tecido. Tá? Então, eu consigo observar grupos de células, até uma única célula eu consigo observar, mas dentro da célula, sabe aquelas organelas, mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático? O microscópio de luz não me ajuda a enxergar. Então, se eu quero enxergar dentro da célula, eu preciso fazer a análise através de um microscópio eletrônico de transmissão. É esse caso dessa imagem aí, tá? Essa imagem representa pra gente o quê? Uma organela. Na verdade, a gente tem duas organelas aqui, tá? Essa organela aqui, ó, se vocês lembrarem lá das aulas de biologia, tá? Vocês vão acompanhar uma estrutura relativamente cilíndrica, com uma membrana externa e uma membrana interna dando voltinhas, certo? Que organela é essa que tem essa característica de uma membrana externa e uma membrana interna dando voltinhas? Ah, professor, é a tal da mitocôndria, certo? Beleza. Essa outra organela aqui, ó, ela é umas bolsinhas, uns saquinhos, certo? E em cima desses saquinhos tem uns pontinhos pretinhos, uns grânulos, tá? A gente conhece essa estrutura como o quê? Como retículo endoplasmático
granuloso. Certo? Ela é um pouquinho difícil, em geral, de identificar, porque, em geral, a gente aprende na escola, vocês estudaram no primeiro, no segundo e no terceiro ano, essas estruturas desenhadas, coloridinhas, lúdicas, e quando a gente enxerga preto e branco, a gente toma um pouco de susto, tá? Mas, enfim, o microscópio eletrônico de transmissão, ele é preto e branco. Tá? E o que acontece, tá? A mesma história. Eu preciso preparar a minha amostra, eu preciso cortar ela bem fininha, tá? Porque se cortar ela um pouquinho mais grossa, o elétron não vai passar, tá? Então tem que ser muito fino para o elétron poder passar. É transmissão, o elétron tem que passar por ele. E eu tenho que banhar essa amostra também em uma liga metálica. Em especial, a gente banha no cobre, tá? E aí o que acontece, tá? Em estruturas em que esse cobre ou essa liga metálica incorpora mais, ela vai ficando mais densa, tá? Em estruturas em que esse metal não se absorve tanto, essa liga metal, ele vai ficar menos denso, tá? Estruturas mais densas, o elétron bate e fica preso, retido, então a estrutura vai ficar preta, tá? Normalmente as membranas são assim. E nas estruturas mais leves, né, por exemplo, o citoplasma, tá? O elétron vai ficar, o metal não fica acumulado e o elétron consegue passar tranquilamente, tá? Ficando branco. Então a imagem ela é meio preto e branca, tá bom? Para que a gente vai utilizar essa tecnologia? Para analisar a estrutura interna da célula, entender como é que a célula está funcionando, como ela está respondendo aos procedimentos. Vamos supor que seja a célula do coração do ser humano e depois de uma pessoa ter tomado radiação, depois da pessoa ter tomado um produto químico, né, ou quimioterapia, tá? Depois da pessoa ter fumado durante muitos anos. Então, a análise das estruturas internas deve ter um propósito muito específico. Então, além do microscópio ser caro, da técnica ser demorada, da técnica também ser cara, e a análise ser muito específica, a gente acaba não utilizando muito essa técnica como diagnóstico, né? Uma análise clínica qualquer, que é o caso do microscópio de luz, tá? Porém, ela é muito importante para que a gente possa entender os processos biológicos, para que a gente possa entender como é que a mitocôndria funciona, qual é a função do retículo endoplasmático. Se a gente sabe disso hoje, é porque essas técnicas elas foram incorporadas no dia a dia da gente. Tá bom? Queridos, por questão de tempo, a gente vai encerrar a aula agora, mas não se preocupa que nas próximas aulas a gente vai voltar a falar sobre essas estruturas, sobre as estruturas celulares, tá? Especialmente, tá? A gente vai ter esse foco das estruturas celulares, tá? Entender como elas são e, claro, fazer essa abordagem focada aí para vocês que estão também se preparando para o Enem, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente volta na nossa próxima aula, na outra oportunidade. Grande beijo, grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!